Os escribas diziam que Elias viria antes do Messias e antes do grande dia de Jeová. Assim como a Bíblia realmente dizia, né? Eles só não entendiam como. Achavam que ele vinha em carne e osso, iria ressuscitar, iria reencarnar ou coisa do tipo, ou iria voltar de algum lugar. Já ouviram essa profecia? O que é que vocês acham? Será que ela já se cumpriu? Vou ler para vocês. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 diz o seguinte: Eis que eu vos envio Elias o profeta, antes de chegar o grande e atemorizante dia de Jeová. E ele terá de voltar o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha e realmente golpeie a terra, devotando à destruição. Tradução Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Veja, antes de vir o dia de Deus, Jeová, para a nação de Israel, Deus enviaria o profeta Elias. Como é que nós sabemos que essa profecia refere-se apenas para a nação de Israel? Porque antes dos versículos 5 e 6 que eu li, o versículo 4 diz o seguinte, dá um lembrete à nação, quando diz assim: Lembrai-vos da lei de Moisés. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe ordenei em Horebe, concernente a todo Israel, sim, regulamentos e decisões judiciais. Decisões judiciais. Então aqui, essa profecia da vinda de Elias seria para Israel e não para qualquer outra nação. Existem alguns, hoje, e também já no passado, depois dos dias de Cristo e dos apóstolos, que tem uma doença chamada síndrome do profeta Elias. E se auto-intitula o profeta Elias. Eliahu Hanavi. Olha só. Mas aqui deixou claro que era para a nação de Israel. Deus não deu a lei de Moisés e suas decisões judiciais a nenhuma outra nação ali no Horebe, no Monte Sinai. Deu apenas para Israel. Então, era para essa nação que Deus enviaria o profeta Elias. Mas quer dizer que seria uma encarnação do profeta Elias? Não, a Bíblia não ensina a encarnação. Quer dizer que Deus iria ressuscitar o profeta Elias ou trazê-lo de algum lugar para a nação de Israel? Também não. Embora haja no judaísmo oficial, né, a crença de que o profeta Elias vai realmente voltar em carne e osso para eles. Tanto é que na ceia de Páscoa, eu ia dizer Santa Ceia, na ceia de Páscoa, cada família israelita coloca uma cadeira vazia na mesa e um prato para o profeta. Mas era isso que Jeová disse através do profeta Malaquias? Não. Jeová já enviou o profeta? Já nos dias de Cristo. E quem era esse profeta? Quando o anjo Gabriel fala com Zacarias, que iria se tornar pai de João Batista, ele diz o seguinte sobre João Batista. Ele diz assim, ó: E terás alegria e grande regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois será grande diante de Jeová. Mas não deve beber nenhum vinho, nem bebida forte, e será cheio de Espírito Santo, desde a madre de sua mãe. Ou seja, seria nazireu. E retornará, olha só, o ministério dele o que faria? E retornará muito dos filhos de Israel a Jeová seu Deus. Lembra que lá em Malaquias falou sobre o profeta Elias, que ele iria retornar o coração dos filhos aos pais? Também irá diante dele com o espírito e o poder de Elias. Veja, então aqui o cumprimento da profecia de Malaquias 4, 5 e 6 não era que Elias viria pessoalmente, ou encarnaria, ou retornaria de algum lugar. Não. Simplesmente alguém nasceria e assumiria um ministério semelhante ao de Elias. E este alguém foi João Batista. Também irá diante dele com o espírito e poder de Elias para retornar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria prática dos justos. A sabedoria prática dos justos, a fim de aprontar para Jeová um povo preparado. Então aqui está se falando de João Batista. Confirmação de Jesus. Mateus capítulo 11,
Capítulo 11, versículo 8 até o 14. Diz assim: O que, pois, fostes ver lá fora? Um homem vestido de roupagem macia? Ora, os que vestem roupagem macia estão nas casas dos reis. Estão nas casas dos reis. Realmente, então, por que fostes lá fora? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem se escreveu. Olha, Jesus citando agora Malaquias. Eis que eu mesmo envio o meu mensageiro diante de tua face, o qual preparará o meu caminho adiante de ti. Deveras eu vos digo, entre os nascidos de mulheres, não se levantou ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Mas desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é o alvo para o qual os homens avançam impetuosamente, e os que avançam impetuosamente se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aí nota o verso 14. E se quiserdes acreditá-lo, ele mesmo é Elias, que está destinado a vir. 15. Escute quem tem ouvidos. Então Jesus mostra que a profecia de Malaquias 3:1, onde fala do mensageiro que viria preparar o caminho para que Jeová viesse para o seu templo, e tanto Jeová como o seu anjo do pacto, né? Então, é a mesma profecia do capítulo 4, versos 5 e 6. Não são duas profecias separadas, é uma só. Malaquias 3:1 e Malaquias 4, verso 5 e 6. Ok? Então, essa profecia já se cumpriu. Se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Mas existe outra profecia dizendo que o outro Elias viria? Não. Existe outra profecia dizendo que essa profecia de Malaquias sobre o Elias que viria iria se cumprir várias vezes durante a história do cristianismo? Também não. Mateus 17, vamos ver o que é que Jesus diz novamente? Quando disseram assim os apóstolos, o seguinte, versículo 10, note novamente. No entanto, os discípulos fizeram-lhe a pergunta, por que dizem então os escribas que Elias há de vir primeiro? Os escribas diziam que Elias viria antes do Messias e antes do grande dia de Jeová. Assim como a Bíblia realmente dizia, né? Eles só não entendiam como. Achavam que ele vinha em carne e osso, iria ressuscitar, iria reencarnar ou coisa do tipo, ou iria voltar de algum lugar. Porque na mente deles, Elias estava nos céus desde aquela guerra com os profetas de Baal, quando depois daquilo foi tomado num redemoinho e num carro de fogo. Então eles acreditavam que Elias estava no céu. Jesus disse em João 3,13, ninguém subiu ao céu. E lá em Hebreus capítulo 11, onde fala sobre os heróis da fé, fala sobre Elias e outros heróis da fé, e disse, todos estes alcançaram bom testemunho pela fé, mas todos estes morreram sem alcançar a promessa da vida eterna. Então não tinha como Elias literalmente vir, e nem encarnar, porque a Bíblia não ensina a encarnação. Mas vamos voltar aqui. No entanto, os discípulos fizeram a pergunta, por que dizem então os escribas que Elias há de vir primeiro? Em resposta, ele disse, Elias de fato vem e restabelecerá todas as coisas. O que é restabelecerá todas as coisas? É como foi dito lá na profecia e também pelo anjo Gabriel, né? Aqui todas as coisas que ele fala quer dizer o coração dos pais aos filhos, os rebeldes, a razão, a justiça dos justos. É isso. Restabelecerá todas as coisas. Agora presta atenção. No entanto, eu vos digo que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram com ele o que quiseram. Do mesmo modo também o Filho do Homem está destinado a sofrer às mãos deles. Aí os discípulos entenderam o que esses que têm síndrome do profeta Elias não entenderam até hoje, e aqueles que acham que Elias ainda vem, né? O verso 13, os discípulos perceberam então que ele lhes falava de João Batista. Então toda a profecia referente à vinda do profeta Elias se cumpriu em João Batista. E aqui não está dizendo que virá outro. Quando Jesus disse, de fato Elias virá primeiro, ele estava confirmando o que os apóstolos perguntaram. Os apóstolos disseram a Jesus que os
fariseus, os escribas, dizia que Elias viria primeiro, antes do Messias e antes da destruição que viria no dia terrível de Jeová. Então Jesus disse, de fato, Elias virá primeiro. Não é que Elias ainda virá no futuro. Jesus falou, no passado foi profetizado, os escribas acreditavam, e Jesus disse, de fato, Elias virá primeiro. Ou seja, Jesus estava dizendo, de fato, os escribas têm razão, Elias virá primeiro. Mas ele já veio. Eita! Os apóstolos entenderam, palavra de Jesus. Então, meu amigo, bota na tua cabeça, não existe profecias dizendo que haverá de vir alguém com o espírito de Elias, exercendo o ministério de Elias. Não, não existe. As duas testemunhas do Apocalipse, né? Aí já é outra história. E ali também não é Elias. E nem o profeta Moisés. Estes já morreram e dormem na esperança de receber a sua recompensa. O sopro, destruindo a fantasia daqueles que dizem ser o profeta Elias.